Olá a todos, para quem ainda não me conhece, eu sou o Júnior e tentando manter a boa convivência com os da minha espécie. No vídeo de hoje nós iremos falar sobre as relações ecológicas. As relações ecológicas são basicamente as relações entre os seres de uma mesma espécie ou de espécies diferentes. Dizemos que elas são intraespecíficas quando ocorrem entre seres da mesma espécie, dentro da mesma espécie, e interespecífica quando são entre seres de espécies diferentes. Nós dizemos que as colônias são grupos de organismos da mesma espécie ligados entre si. O que diferencia a colônia da sociedade é justamente que na colônia os indivíduos são fisicamente unidos, como, por exemplo, os corais, que são formados por pólipos. Já na sociedade, embora eles também vivam juntos, eles são fisicamente independentes entre si. Podemos pensar, por exemplo, nas formigas, que embora trabalham ali juntas o dia inteiro, uma formiga não tem o seu corpo colada na outra. Elas são livres e podem circular ali cumprindo diferentes tarefas. Falando agora das relações, nós temos o mutualismo obrigatório, também chamado de simbiose. Aqui são quando dois seres de espécies diferentes vivem juntos e não conseguem viver separadamente. Por isso a palavra obrigatório. Um necessariamente depende do outro para sobreviver. E se não tiver um, os dois vão morrer. Como é o caso, por exemplo, dos cupins e dos protozoários que vivem dentro deles. Esses protozoários são responsáveis por digerir a celulose, que é uma substância da madeira que o cupim consome. Sem o protozoário, o cupim não consegue fazer isso. E sem o cupim, o protozoário não consegue sobreviver. Dizemos que a relação simbiótica ela é benéfica para ambos, ao mesmo tempo que eles também compartilham os mesmos prejuízos. Afinal, como dividem o mesmo corpo, o que afeta um vai afetar o outro, na alegria e na doença, na saúde e na pobreza. Então, eles são juntinhos o tempo todo. Também temos outro tipo de mutualismo, que é o facultativo, também chamado de protocooperação. Aqui, embora os seres se ajudem, eles não necessariamente dependem um do outro. Como é o caso, por exemplo, do pica-boi, um passarinho que limpa as costas do rinoceronte. Embora seja bom ali ter o rinoceronte para o pica-boi se alimentar, ele não depende exclusivamente do rinoceronte. Ele pode ir atrás de outro alimento. Assim como o rinoceronte consegue ter outras formas, embora mais difícil, de se livrar daquele bichinho. Aqui é basicamente aquele ditado: enquanto existir cavalo, São Jorge não anda a pé. O pica-boi pode conseguir alimento de outras formas. Mas já que o rinoceronte está ali, por que não aproveitar? Então, é uma relação benéfica para ambos, mas eles são independentes entre si. É só uma ajudinha ali mesmo. Agora, no comensalismo, é diferente, porque um ser vai ser beneficiado e o outro ser não vai ser nem beneficiado nem prejudicado. Vai ficar neutro, basicamente. É o caso das hienas e dos leões. As hienas se aproveitam do resto de carcaça dos leões. Assim, elas são beneficiadas porque conseguem comida. Já os leões, eles não são nem beneficiados e nem prejudicados. Ele não ganha nada em ter a hiena ali comendo a carcaça dele. Mas, como ele já tinha descartado aquilo, não ia comer mesmo, deixa para a hiena. Então, o leão, ele é neutro em relação a isso. Ele não recebe nenhuma ajuda, mas também não está sendo prejudicado, então tanto faz. O inquilinismo é parecido. Porém, aqui no inquilinismo, basicamente um ser mora no corpo do outro. Observe essa palavra, inquilinismo. Vem de inquilino. O inquilino é o que mora na casa do outro. Então aqui nós temos, por exemplo, o peixe-agulha e o pepino do mar. O peixe-agulha que vive dentro do pepino do mar, porém sem causar prejuízos. Causando prejuízos não é inquilinismo, é parasitismo, mas nós já vamos falar.
Então, nessa relação, o peixe-agulha ele é beneficiado, pois ele tem uma moradia, porém o pepino do mar ele não é nem beneficiado e nem prejudicado. O peixe-agulha não ajuda ele com nada, mas também não atrapalha. Muita ajuda quem não atrapalha, então ele é neutro em relação a isso. Um mora no corpo do outro e é isso. Não ajuda, não atrapalha, só fica ali. Agora, quando esse inquilino ele atrapalha, ele causa algum mal, ele deixa de ser um inquilino e vira um parasita. É o caso da relação parasitismo. Vejamos aqui o carrapato e o cachorro. O carrapato ele é beneficiado dessa relação, porque ele tem ali um abrigo e alimento. Já o cachorro ele é prejudicado, pois além de ser um vetor de doenças, o carrapato ainda vai sugar o sangue dele. Ou seja, aqui o cachorro não é neutro igual ele seria o pepino do mar. O cachorro está sendo prejudicado. Então isso é um parasita. Alguém que vive às custas do outro e necessariamente causa algum mal. Se não causar nenhum mal, ele é só inquilino. A predação ocorre quando um ser mata e se alimenta do outro para sobreviver. Obviamente, o ser que está se alimentando, ele sai beneficiado, enquanto o ser que foi predado, ele sai prejudicado. Afinal de contas, ele morreu para alimentar o outro. E por fim, nós temos a competição, onde os dois são prejudicados. Nós temos dois tipos de competição. A intraespecífica, que é entre seres da mesma espécie, quando, por exemplo, machos disputam fêmeas, e nós temos a competição interespecífica, que é quando dois animais diferentes disputam território, por exemplo, como o hipopótamo e o crocodilo. Tem água para todo mundo, mas o hipopótamo não gosta de dividir, então eles brigam. E é prejudicado os dois pelo simples fato que, enquanto eles estão disputando por um recurso que talvez teria para todo mundo, eles acabam obviamente se ferindo e se matando. Agora, nos casos onde o recurso é limitado, vai vencer o mais adaptado pelo processo da seleção natural e assim ele vai sobreviver e passar adiante, enquanto o outro vai ser extinto. Novamente acontece o mesmo na espécie. Aquele indivíduo que tem uma certa característica que deixa ele na frente do outro vai sobreviver, enquanto o outro vai ser extinto. Bom, pessoal, encerramos por aqui a nossa aula de relações ecológicas. Eu espero que você tenha entendido tudo. Curta, compartilhe, se inscreva e nos siga no Instagram. Até a próxima!